noite a todos presentes, aos internautas que nos acompanham. Que a paz do Divino Mestre possa estar com todos nós neste momento. Vamos fazer uma reflexão na noite de hoje sobre um tema bastante pertinente para todos nós, que é em torno do julgamento, em torno da crítica. E o título, criticar ajudando, o próprio nome, criticar, tem uma conotação negativa, mas como é que nós podemos criticar ajudando? E o que seria criticar? Normalmente nós somos cobrados na sociedade a opinar, e principalmente na nossa sociedade contemporânea, todos nós somos chamados a opinar nas redes sociais. Em qualquer momento das nossas vidas, nós estamos a emitir valor sobre algo, sobre alguém, sobre fatos. E, ao mesmo tempo, ficamos nos perguntando como julgar, como criticar, como emitir valores. Será que silenciar, enfim, nos calar seria o melhor? Em que momento seria necessário se calar? E aí, a crítica, quer dizer, a exigência que se faz hoje de termos posicionamentos diante dos mais diversos fatos, ocorrências, políticas, religiões, diversos assuntos, fazem então com que nós todos queiramos emitir julgamentos, opiniões. Eu acho isso, eu acho aquilo, e daqui a pouco nós vamos emitindo valores ou pensamentos ou opiniões ou julgando determinados fatos, pessoas, ocorrências, muitas vezes sem fazer um ajuizamento, um estudo mais aprofundado, até mesmo um conhecimento dos fatos, das pessoas, das ocorrências. E o mais das vezes nós, apressadamente, queremos emitir opiniões, as mais diversas. E a crítica é um dos fatores que é esse exame mais acurado, mais detalhado, que visa salientar qualidades ou defeitos acerca de um objeto a ser julgado. Então, seria uma apreciação minuciosa. Essa apreciação, que pode ser desfavorável, uma censura, também pode ser tida como maledicência, porque aí nós podemos criticar o outro censurando. E está lá no dicionário, quando a gente vai olhar o que é crítica, que é exatamente isso, quer dizer, nós podemos ter esse lado positivo de examinar algo detalhadamente, salientar as qualidades, como também os aspectos negativos de determinado objeto, mas nós podemos, por outro lado, sem uma apreciação minuciosa, a partir de preconceitos os mais diversos, emitirmos, então, uma censura, ser maledicente para com o outro. E aí, com base em tudo aquilo que nós aprendemos ao longo da nossa existência, não só nessa existência, em outras existências, quer dizer, a educação que tivemos, muitas vezes nós nem sabemos por que é que nós temos ou pensamos de determinada forma. Foi a educação, foi a convivência com determinadas pessoas, o que fez com que nós emitíssemos determinado valor, determinada crítica em torno de algo, de alguém. Muitas vezes fundamentados em preconceitos os mais diversos. E nós não nos damos conta de como somos guiados, muitas vezes, por esses preconceitos e o mais das vezes não se fundamenta numa crítica construtiva. Então, a crítica ela pode se caracterizar como construtiva quando ela é útil com o objetivo de ajudar ao outro a perceber determinados aspectos e de contribuir para o crescimento do outro. Isso, ninguém gosta de ser criticado, conforme nos diz Joana de Ângeles, mesmo quando merecidamente, ninguém gosta de ser criticado. Basta a gente, então, emitir o nosso ponto de vista sobre algo e o modo como o fazemos é de fundamental importância, porque quando emitimos um juízo de valor sobre algo ou sobre alguém,
e principalmente essa crítica endereçada, nós temos que nos colocar, primeiramente, no lugar desse outro. E o tom como nós falamos, o tom como nós emitimos aquilo que nós vamos, aquilo que vai ser objeto de crítica. Então, um outro aspecto, quer dizer, a crítica ela pode ser destrutiva quando é com o objetivo de ironizar, de denegrir a imagem do outro. E o mais das vezes, parece que a gente, por uma projeção, acaba, o mais das vezes, fazendo essa crítica para denegrir a imagem do outro. Ou seja, eu denigro a imagem do outro para me projetar. Quando, na verdade, é uma projeção da sombra, porque o mais das vezes, quando nós criticamos o outro, isso parte de algo que tem dentro de nós. Então, nos lembramos dos críticos implacáveis, dos fariseus. E do caso emblemático da mulher adúltera, contado, narrado no Evangelho e interpretado à luz do Espiritismo. Então, todos nós conhecemos essa passagem da mulher adúltera quando a turba enlouquecida queria apedrejá-la. E estava Jesus lá, aquela mulher correndo. Agora imaginemos uma mulher que foi pega em adultério, correndo, e de repente a multidão querendo apedrejá-la a todo custo. E Jesus lá, naquele momento, o mestre dos mestres, o que estava então a emitir uma energia diferente. Em meio àquela turba que estava enlouquecida, querendo denegrir a imagem daquela mulher que foi pega em adultério, estava um homem impoluto que poderia julgar, mas estava ali naquele momento para tentar aplacar o ódio daquela multidão. E é nesse momento, quer dizer, que quando a mulher, ela chega então aos pés de Jesus, consegue então alcançá-lo. E é claro que os fariseus estavam sentindo ali, né, o gozo supremo de evidenciar em praça pública o erro daquela mulher. Catalogar, na medida em que eles queriam, nesse momento, em praça pública, evidenciar o erro daquela mulher, eles queriam projetar ou catalogar as próprias virtudes. Ou seja, quando eu coloco em evidência alguém, o erro que alguém comete, inconscientemente queremos catalogar as nossas próprias virtudes. E o mais das vezes nós nos comportamos como os fariseus. Então imaginemos aquela mulher o que ela não estava sentindo. E no momento Jesus aplaca, na medida em que ele lança a pergunta para aquela multidão que estava ali, para fazer uma introspecção. Não uma projeção, mas uma introspecção. Ele muda completamente a sintonia daquela multidão, na medida em que faz com que esta multidão venha refletir sobre os próprios atos. E daí ele lança a pergunta: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. É essa pergunta que nós temos que fazer a nós mesmos quando nós, igual aos fariseus, nos comportamos para emitir juízo de valor, criticar a vida de fulano e de cicrano, quando mais das vezes nós fazemos inadvertidamente. Nós não conhecemos a vida, muitas vezes, as causas de determinados comportamentos, e nós já emitimos um juízo de valor. E mais do que isso, uma sentença de morte, muitas vezes, como se fôssemos juízes implacáveis. E Jesus, então, faz aquela multidão fazer uma introspecção e uma reflexão no sentido de perceber que eles também poderia ter, inclusive, equívocos muito mais delituosos, se fosse assim, do que aquela mulher. Então, o seu perfil, na verdade, quer dizer, o perfil
dos que estavam ali, representantes, não é, dos fariseus, era um perfil dos sepulcros caiados. Esses sepulcros caiados que são impiedosos, censores, não é, maldosos, eles são caracterizados como caçadores. Caçadores que vão em busca do erro alheio para, então, identificar o erro alheio. Eles são pérfidos. Por que pérfidos? Caçadores nesse sentido, porque são hipócritas profissionais na arte de catalogar esses erros. E eles estavam ali para se evidenciar de forma orgulhosa, como se não tivesse absolutamente nenhum equívoco ou tendo cometido qualquer outro equívoco na vida. Assim somos nós, quanto mais depauperado, aliás, nós catalogamos, ou quanto mais depauperado nós achamos que o outro é no seu caráter, então, inconscientemente, nós estamos elevando ou nos sentimos no direito de, como juízes, emitir uma sentença. Então, a análise da sentença de Jesus, quando diz, não julgueis para não serdes julgados. E foi o próprio Jesus que poderia, naquele momento, julgar, porque era um impoluto, que não tinha o espírito mais perfeito que passou pela face da terra e estava ali. Ele vai, na sentença, dizer à mulher, vás e não tornes a pecar. Ele não é conivente com o erro, mas também sabe que não é, na verdade, contra o ser, mas o ato em si, o ato. E ele não julga absolutamente e dá uma chance para aquela mulher rever, porque ele conhecia e lia na alma humana e sabia a história toda daquela mulher, o que a levou a cometer aquele ato. Por quê? Qual a relação que se estabelecia, como a gente chama, nos bastidores da vida daquela mulher? Assim somos nós, muitas vezes, que agimos como esses fariseus, que catalogamos os erros do nosso próximo. Fazemos uma lista como se assim fôssemos esses julgadores inclementes. Como se nós conhecêssemos a origem dos fatos, quando, na verdade, nós não sabemos de tudo. Mesmo que tenhamos ouvido falar o fulano cicrano, ou a procedência dessa ou daquela fala, daquele discurso. E nós vamos, então, propagando isso como uma maledicência, sem saber. E se o fosse? Não cabe a nós julgarmos. Conforme nos diz Jesus, não julgueis para não serdes julgados, e atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Portanto, hipócritas, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bem para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Então, Jesus reconhecia a universalidade do processo psicológico da projeção e ele asseverava a necessidade da busca de si mesmo. Essa busca de si mesmo para não transferirmos nossos traços de personalidade desconhecidos às coisas, às atitudes, aos outros. E os indivíduos em plenitude, vejam bem, podemos fazer essa análise. Os indivíduos em plenitude não negam suas emoções de forma nenhuma. Eles reconhecem as emoções e sabem o quanto também estão no processo de transformação. Por isso que são mais complacentes, têm mais compaixão para com o outro. E é exatamente quando nós passamos por determinadas experiências na vida, que somos muitas vezes aí autorizados e chegamos à conclusão, quando nós aproveitamos essa experiência para o nosso crescimento, para não julgarmos o outro. Porque é muito fácil emitirmos julgamento ou opinião. Se fosse com meu filho, eu não agiria dessa forma. Se transformou no marginal, olha, porque não deu a educação adequada. Se fosse meu filho, não teria tal comportamento. Olha só, a gente já parte, isso já é de um julgamento e de uma sentença. E como nós iríamos proceder? Será
Será que nós temos acesso ao histórico daquele determinado espírito? Nós emitimos valor diante, muitas vezes, né, de separações conjugais. E queremos saber, separou? Olha, fulano traiu cicrano. Não procura, né? E nem sabe do que aconteceu. Qual a história? E emitimos julgamentos diante de fatos que nós não conhecemos. E sentenciamos fulano e cicrano, quando nós não sabemos da história em profundidade. As causas que provocaram determinados fatos. Nós somos inclementes, assim como os fariseus, também com artistas, até mesmo com políticos. Não só com aqueles que são ali ou convivem conosco, não. A todo momento, com colegas e tudo mais. Num ambiente de trabalho, em qualquer lugar que convivamos. Mas também com os políticos nós somos inclementes. Nós somos inclementes com aqueles artistas, que têm determinados posicionamentos ou muitas vezes ações. E em momentos nós já julgamos. E estávamos, inclusive, a ouvir de uma determinada pessoa do comportamento de Fátima Bernardes, que está alta aí as várias discussões da sua forma de proceder. Nós sabemos exatamente a vida do outro para emitirmos determinados julgamentos de valor? Nós desconhecemos o que era antes, o que era depois, o que se formou ou o que se deu do processo de vida de cada um. Nós nos sentimos, então, na condição de preparados para julgar artistas, políticos, né? Pessoas que convivem conosco e principalmente aqueles que estão ao nosso lado todos os dias, de forma inclemente, criticando-os. Quando nós não somos capazes de compreendê-los, de chamá-los. Porque será que nós deixamos de amar aos nossos filhos, aos nossos familiares, porque eles não seguem de acordo com nossos pontos de vista? Ou têm determinados procedimentos? Nós deixaremos de amar aqueles que estão ao nosso lado porque eles têm um comportamento equivocado? Assim, Jesus não deixou de amar, de compreender a mulher adúltera, pelo fato dela ter se equivocado naquele momento. Não foi conivente, mas não deixou de amar e de exercer a compaixão. Então, as emoções nossas devem ser integradas, permitindo-nos, no primeiro momento, senti-las, e no segundo momento, pensá-las, e no terceiro momento, agir. A partir do nosso livre-arbítrio, claro que nós temos o livre-arbítrio, para pensar, para sentir e para agir. Através das nossas emoções, que são individualizadas, nós nos diferenciamos umas das outras pessoas. E essas emoções não são certas ou erradas. O que eu sinto, ok. Não podemos dizer, porque fulano sentiu isso, está errado. Mas são apenas energias que vão depender do direcionamento que eu vou dar a esse sentir, a esse agir depois. Reconhecê-las ou admiti-las em nós, sim. Nós temos sensações, nós temos sentimentos, nós temos emoções. E, de algum modo, nós temos que direcionar esses sentimentos, essas emoções. E vamos sempre agir de acordo com esses sentimentos e essas emoções. Emoções, muitas vezes, apaixonadas, sem refletir. Emitimos palavras soltas. Tenhamos cuidado antes de emitir palavras para julgar o outro. Ao ignorarmos nossas reações emocionais diante dos fatos, não investigando a origem, porque muitas vezes, com base em emoções, nós nos deixamos levar por uma tendência para projetarmos a nossa imagem no outro. E aí tentamos, às vezes, fazer as nossas emoções desaparecer, porque tememos, não só por esse fato, mas o discurso, né, que foi introjetado desde a nossa infância,
tá? Obviamente que não emitir também algum valor sobre algo, é claro que todos nós temos dentro de nós a capacidade de desenvolver uma crítica diante de algo. E muitas vezes o que nós condenamos com veemência, né, são esses ciscos nos outros que nós acabamos por identificar. Então o mestre nos inspira a quê? A mergulhar na nossa própria intimidade. Esse mergulho para nós mergulharmos na nossa intimidade, a fim de que nós também possamos enxergar o lado obscuro da nossa personalidade. O lado, nosso ego, que está lá, né, bem, né, por trás, embaixo do nosso ser. Então, as condutas alheias que mais nos irritam são essas, muitas vezes, possamos fazer esse teste. Aquelas que mais nos irritam são exatamente aquelas que nós não admitimos em nós mesmos. Então, aquela pessoa mais invejosa que nós identificamos é porque existe uma inveja dentro de nós. É que existe ainda esse sentimento dentro de nós. Então, ao outro nos servem de espelho. Façamos esse teste. Quando nós condenamos muito o outro em qualquer aspecto, é porque nós temos uma fragilidade naquele ponto. E é aí que aproveitemos para o trabalho com a nossa própria intimidade. Então, a autoridade para julgar, e qual seria aquele capaz e com autoridade moral para julgar o outro? Segundo Joana de Ângeles, no livro Diretrizes para o Êxito, ela vai nos colocar alguns aspectos, quer dizer, vai chegar um momento em que nós vamos ter que julgar. Obviamente, nós fazemos isso constantemente, mas como o fazemos? Vamos ver o que é que Joana de Ângeles nos orienta, para que assim tenhamos um meio mais seguro ou menos preconceituoso em relação a isso e menos sentencioso, menos de juiz. Ela vai, primeiramente, quando nós formos emitir um juízo de valor sobre algo, primeiramente, o primeiro passo que devamos fazer, segundo Joana de Ângeles, é ter o conhecimento mais verdadeiro dos fatos. Primeiro aspecto. O segundo, ela vai colocar que, além disso, veja bem, nós temos que analisar a subjetividade, a análise e as opiniões pessoais. O que é de subjetividade? Porque, claro que nós não vamos nos deslocar completamente da nossa subjetividade. E aí, há uma interferência, segundo ela, do estado de ânimo. Conforme o estado de ânimo que estejamos, nós podemos ser mais pessimistas, mais otimistas, mais antipático, mais simpático, dependendo da pessoa, dependendo do momento com o qual nós estamos emitindo aquele julgamento. Por exemplo, o julgamento dos pessimistas, o mais das vezes, eles vão assegurar a gravidade da situação. Não sei se vocês têm em casa algum familiar que, quando vão contar determinados fatos, diz: espera aí, eu vou pedir para fulano saber direitinho da história, porque de repente, né, vem com um colorido tal e uma forma aumentando a situação de um modo tão exagerado, e os fatos ficam de tal forma graves que a gente, meu Deus, pronto, fulana morreu. Ou se vai contar que fulano que está com problema de saúde, aí já faz uma super grave da situação. Vão assegurar uma gravidade enorme, de forma que é uma pessoa que emite de forma pessimista a situação. E todo aspecto, todos os fatos da vida têm um lado, né, os dois lados da moeda. E quando supervaloriza o lado negativo, esse pessimismo exacerbado, então a gente já sabe, tem que ter cuidado
quem é que está narrando, que está contando esse fato? É um pessimista? Porque normalmente ele vai dar assegurar uma gravidade da situação bem maior do que realmente ela é. Ou julgamentos de otimistas demais, né, que conferem maior importância ao fato do que realmente possui. Então, nós podemos ter um extremo ou outro, aquele que supervaloriza a gravidade ou aquele que supervaloriza, né, a importância de uma pessoa, de um fato. Então, tem determinadas pessoas que endeusam, mitificam determinadas pessoas. Né? São ultra, né, otimistas, determinados fatos aconteceram e tem um lado para observar, ser observado, que precisa ser revisto, mas ela não consegue ver porque é super otimistas e vê apenas o lado, né, de importância. É um outro equívoco. Então, o julgamento também, Joana de Ângeles vai colocar, dos neuróticos. E aí são aqueles que vão se precipitar em conclusões que não correspondem à realidade. Mas já viu, fulano, soube de fulano, já está no hospital, está para morrer. Está na UTI e já é neurótica, né? Essa pessoa é completamente neurótica e já está dizendo, vai desencarnar, né? Já está para falecer. Então, ter também cuidado com os neuróticos. E nós, quando assumimos também essa neurose, quando acontecer, por exemplo, um acidente de carro, de repente a gente pode achar ali neuroticamente, assumir então, ou precipitar-se numa conclusão. Matei fulano, houve um acidente. A pessoa, né, provocou um acidente e de repente pode achar neuroticamente que a pessoa já esteja, né, morta. Então, normalmente nós temos essas posturas as mais diversas quando diante dos fatos nós queremos então emitir julgamentos. Ou julgamento em relação à pessoa não amada, por exemplo, não estimada. Inconscientemente, necessidade de esforço. Se eu não gosto de fulano, então se eu vou assistir à palestra dela ou dele, então já vou com aquele olhar negativo, porque eu não gosto de fulano. E quando vou me relacionar, já emito vibrações negativas, projetando, duelando mentalmente. E isso faz com que a gente, então, tenha um julgamento para com essas pessoas que não são estimadas, inconscientemente, de uma necessidade de esforço, de duelo mental. E termos cuidado para com isso. Ora, reconhecer. Mesmo que eu não tenha tanto afinidade com o fulano, mas eu posso reconhecer uma qualidade daquela pessoa. Por que não? 1, 2, 3 qualidades, qual o problema? Eu não sinto nem obrigado a gente se relacionar com todas as pessoas que nós convivemos aqui no Centro Espírita, ou na universidade, ou em qualquer lugar que trabalhamos, na nossa repartição pública, em qualquer lugar. Não é obrigado. Nós não nos sentimos obrigados. Ninguém é obrigado a se relacionar com fulano. Isso é uma questão de afinidade, muitas vezes. Só que, o mais das vezes, se a gente for emitir julgamentos em relação a essas pessoas que não nos são amistosas, tenhamos cuidado para não emitir um juízo negativo a ponto exacerbado e sermos injustos. Nesse julgamento, nós passaremos a ser criminosos, conforme nos diz Haroldo Dutra Dias. Haroldo Dutra Dias nos coloca que no momento em que nós vamos assumir o lugar de juízes, em vez de catalogar ou estarmos ali com a autoridade para verificar que o outro cometeu o delito, somos nós que nos tornamos criminosos. Criminoso não é somente aquele que comete um ato com uma arma física, né, para matar a vida física do outro. Nós temos a arma
do julgamento, a arma que é essa da nossa palavra, das sentenças que nós emitimos para com a vida do outro. E nós somos responsáveis pelos males que se propagam a partir do momento em que nós emitimos esses juízos de valor. E aí, esse julgamento em relação à pessoa que não é estimada por nós pode ser completamente equivocado. Tenhamos esse cuidado. Como também em relação à pessoa amada. Assume-se uma postura de defesa os mais das vezes. Nossos filhos, muitas vezes, nós não queremos, isso se verifica muito nas escolas, pais que chegam até a diretoria tentando isentar o filho da responsabilidade dos atos de violência que eles cometem nas escolas. E por defesa, quer dizer, porque eu amo meu filho, eu não reconheço o fato deles terem cometido um delito, um equívoco, um erro. Tenhamos, então, a capacidade de nos abster ou de nos deslocar dos nossos lugares para poder, então, fazer um julgamento de valor. Então, tenham julgamentos por conveniências políticas. E foi o julgamento de Jesus por Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos foi julgar Jesus. E aí, o que foi que ele fez? Ele preferiu lavar as mãos, porque ele sabia que Jesus era o inocente. E muitas vezes, quantas vezes nós não lavamos nossas mãos, porque nós somos muitas vezes e deixamos, quando deveríamos falar ou dar assim a contribuição para o melhor de outrem, porque quando vai ser preciso emitirmos juízo de valor, que o emitamos para sermos justos. E naquele momento, Pôncio Pilatos, ele estava ali na condição de julgador. E nessa condição de julgador que a vida o colocou para exercer de um modo justo aquela sentença e dar a sentença, ele simplesmente lava as mãos. É naquele momento onde ele poderia fazer o melhor de si, ou doar o melhor de si, sendo justo. Mas ele simplesmente lava as mãos e a turba, o povo, prefere Barrabás a Jesus. Imaginemos. Então, os aplausos, quer dizer, fáceis, as acusações indébitas. Muitas vezes nós aplaudimos de forma fácil demais. E nem sempre as pessoas que estão ali, elas merecem esses aplausos todos. Ou o contrário, nós acusamos indebitamente. Então, é preciso saber quando é que nós estamos aplaudindo e quando nós estamos acusando de forma indébita. Estaremos sendo, nesse momento, não exercendo a justiça, a lei de justiça, de amor e de caridade. Então, cautela no julgar, cautela e equilíbrio emocional. E Jesus deu exemplo de combate ao mal porque ele foi enérgico com os fariseus. Porque a gente acha que ser bonzinho é aceitar tudo. Então ser bom, ser caridoso é aceitar de forma, o erro. Não, não é isso. Porque Jesus, ele deu o exemplo de combate ao mal. E ele foi enérgico quando necessário. Indulgência para com os erros alheios, sim, mas também energia, austeridade. Esse entendimento e flexibilidade com as fragilidades humanas é necessária. Isso é o que eu percebo. Eu digo que nessa existência, eu estou tentando fazer essa consonância entre docilidade e austeridade, para que possamos, então, nesse movimento de flexibilidade, poder avançar e deixar fluir a nossa existência. Nós somos impiedosos e acusamos constantemente, principalmente os nossos familiares. E a postura do espírita diante daquele que cai é ajudar em vez de criticar. Queremos afastar uma pessoa de nossas vidas? Qual a lição?
Quer mesmo afastar? Critique todos os dias. Criticar todos os dias, não é? Nós vamos afastando aquela pessoa. Ninguém consegue conviver com o outro que está criticando o tempo todo. Ninguém gosta. Então, a postura do espírita diante daquele que cai, mesmo quando nossos familiares estão em um momento difícil, estão lá, a nossa postura, em vez de criticar, é ajudar. Porque nós não vamos ajudar em nada se criticarmos o erro do outro, vamos? Eles vão ficar com mais ódio, às vezes fica com ódio da gente. Não é assim que a gente chega. Obviamente é diferente quando a gente chega para conversar com o outro, tentando mostrar, né, o equívoco. É diferente de criticar. A postura, portanto, nossa, quer dizer, inclusive está lá no Livro dos Espíritos, na questão 903, que Allan Kardec pergunta, aliás, está no Evangelho segundo o Espiritismo, essa questão não é no Livro dos Espíritos. No item 9, né, sobre os misericordiosos, o argueiro e a trave no olho. Mais adiante, quer dizer, se nós formos analisar, quer dizer, nós temos, muitas vezes, a necessidade de emitir juízo de valor, mas é preciso observar também e ter cautela naquilo que nós vamos dizer e no tom que nós vamos usar para com o outro. Então, no Livro dos Espíritos, agora nós lembramos, acho que é na questão 903, se não me falha a memória, está lá, Allan Kardec pergunta se incorrerá em culpa o homem por estudar os defeitos alheios. E os Espíritos respondem o quê? Que incorrerá em grande culpa se o for para criticar e divulgar. Porque aí sim é faltar com a caridade. Se, o mais das vezes, quer dizer, queremos identificar aquele erro do outro para divulgar, sair divulgando, sair criticando, então é melhor que calemos. É melhor o silêncio. Porque aí sim, nós vamos entrar em um duelo mental para com a outra pessoa e ela não vai modificar. Ela não vai deixar de ser o que ela é e que nos incomoda. Então, crítica ao trabalho alheio, né, sem tê-lo vivenciado. Muitas vezes a gente nem vivencia e já está criticando o trabalho do outro. Isso ocorre muito daqueles que fazem na casa espírita ou em qualquer lugar, que estão à frente de movimentos, de qualquer ONG. Nós criticamos o trabalho e não fazemos nada. E se nós estivéssemos na presidência ou gerenciando aquele trabalho, será que nós faríamos o mesmo ou não? Ou até faríamos pior? Então, a crítica nociva é essa característica de sujeitos que não realizam nada de importante. E quando não se realiza nada de importante, não enfrenta-se os desafios e nem se arriscam a mudanças. Então, é mais fácil criticar o trabalho do outro e assumir a postura daquele que está sempre de fora, não faz nada, preguiçoso, reclama e só vê defeitos. Então, essa é uma atitude de crítica nociva. E a atitude de críticos passivos é aqueles que ficam sentados, né? Observando o que as pessoas dizem, fazem, pensam, para filosofar só improdutivamente. Só ficar filosofando improdutivamente e não fazem também nada. Ou então críticas inócuas aos políticos. No livro Lindos Casos de Chico Xavier, de Ramiro Gama, está um momento lá em que as pessoas estavam reunidas criticando determinados políticos da cidade. E Chico Xavier é incitado, naquele momento, a criticar os políticos. E, de repente, o seu mentor espiritual aparece, Emmanuel,
e bem enfático, naquele momento diz o seguinte: cale a sua boca, você não tem nada a ver com isso. Imagine. Então, lembre-se, por vezes, basta apenas um martelo para arrasar aquilo que os séculos construíram. E está lá em André Luiz, quando nos diz que a vida dos outros, qual se afirma na expressão, é realmente dos outros e não nossa. André Luiz nos diz isso. Então, façamos ou sigamos essa orientação de Emmanuel quando nos diz: calemos a nossa boca, silenciemos as nossas palavras, porque nós não temos nada a ver com isso muitas vezes, não é? O mais das vezes. E se temos a ver, como cidadãos, hajamos de forma diferente. Porque tem formas de agir como cidadão e não simplesmente criticar por criticar, sem conhecermos a fundo a história, imagem dos bastidores. Porque mais das vezes a gente lê só um veículo de reportagem, publicado em um veículo, e já queremos emitir um juízo de valor, sem cruzar as informações para criticar determinados políticos, isso inadvertidamente. Veja que nós nem temos, como nos diz Emmanuel, não temos nada a ver para criticar o outro. Imagina quando nem conhecemos a história. Então, o que é nos passado pela mídia e o que é filtrado, muitos filtros são feitos. Então, é preciso observar que os verdadeiros realizadores, preste bem atenção, eles não têm tempo para críticas, para censuras, para condenações, pois eles estão muito ocupados na realização dos seus feitos, das suas tarefas. Imagine um Chico Xavier criticando o médio Divaldo, ou Divaldo Pereira Franco, no caso, que inclusive surgiu uma querela em torno disso, o caso de Divaldo, que foi acusado na década de 60 por estar plagiando Chico Xavier. Mas qual foi a atitude de Divaldo Pereira Franco? Atitude de silêncio. Silenciou. E o tempo provou o contrário, né? O contrário no sentido de que ele é um médium confiável que tem aí muitas obras que vem nos oferecendo ensinamentos, e nós somos muito gratos aos seus ensinamentos através do Espírito Joana de Ângeles. Então, Chico também foi acusado por estar perturbado ao psicografar Nosso Lar. Imagina, naquele tempo em que estava surgindo o Espiritismo e aqui no Brasil se consolidando e também com obras, imagine a Nosso Lar fazendo uma descrição de aeróbios no plano espiritual. Então o pessoal achou que Chico estava perturbado por psicografar ou descrever como era o umbral. Então, a resposta de Chico foi sábia também, silenciou. Porque eles não têm que estar se defendendo. Para quê? São os próprios atos desses homens que mais adiante vão dar uma fundamentação inequívoca dos seus atos. São os atos, na verdade, não são as palavras. Então, o ataque fala pela sua procedência. Então, as atitudes vão evidenciar o caráter de quem as pratica. E uma agressão espelha a personalidade do agressor. E um revide vai nivelar a vítima e agressor. Portanto, tenhamos cuidado para não entrar nessa vibe em que muitas vezes nós queremos nos defender apaixonadamente quando não é preciso. O próprio tempo, o silêncio e o próprio tempo vai fazer a nossa defesa dos atos, dos nossos atos. Então, os realizadores ajudam os fracos e inexperientes e guiar-se pelo julgamento do nosso tribunal interno, conforme os de Joana de Ângeles, que é a necessidade do nosso autodescobrimento. Jesus foi julgado e crucificado. Foi sentenciado injustamente,
e vamos tomá-lo como modelo e seguir adiante, porque a melhor maneira de criticar o erro será agir com acerto. Portanto, tenhamos assim o tino, a introspecção, para quando for necessário julgar outrem, ser com o objetivo de ajudar e não simplesmente criticar por criticar ou divulgar aquele erro. Porque as mais das vezes a gente até divulga, mas você viu, fulano fez isso e aquilo, agiu assim, eu acho que ele fez isso e vai divulgando. Chega outra história que não foi bem assim. Então tenhamos cuidado. Para terminarmos, vamos ler um texto que nós escrevemos sobre julgamento, que, aliás, nós também na condição, ou querendo ser julgadora do outro, né, acabamos por julgar alguém inadvertidamente. E chegando em casa, nós começamos a refletir sobre nossa ação. E escrevemos esse texto de uma introspecção de como nós fizemos um julgamento que não nos cabia. Se o outro fez, deixou de fazer, ou se era ou se não era, não nos cabia. Enfim, tenhamos cuidado. E aí, para uma introspecção, se serviu para mim, que possa servir, não sei para vocês, mas uma das formas é escrever aquilo que eu penso diante de fatos que eu poderia melhorar. E em relação a esse tema, muito temos a progredir, muito temos a melhorar. E assim nós escrevemos: julguei como um juiz o juízo do meu irmão, e sem compaixão desenhei na tela mental sua imagem, e na minha insanidade causei prejuízo na paisagem, de uma pintura borrada de um feito aceito sem jeito. Leviandade da idade de maturidade, dos que pensam em ensinar sem o exemplo, do templo sagrado da consciência, onde habita o meu hábito de inconsciência. Reconhecido o erro do desterro, alimentei a culpa de uma luta infinda e pela minha sanha esparramei a rama seca da minha pretensa destreza. Provoquei o luto, mas não mais me iludo, e luto pelo meu eu profundo, num futuro mesmo distante do transtorno cometido. E lido cada dia com a alegria de ver-me crescido. Olhar através do espelho da minha alma é um exercício constante que mostra o meu inconstante. E por um instante penetro no meu ego e revelo o que pareço não ser. Do meu ser expurgo o desejo e me apareço sem o preceito. E me paramento para a senda de uma lenda que, sem fenda, me defende do meu preconceito. Que Jesus nos ampare.